Prezadas irmãs e irmãos, boa noite a todos. Nesta segunda-feira vamos refletir sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas como fazemos em todas as nossas atividades, vamos dar início com a nossa prece. Deus, de infinito amor e bondade, nesse instante, em nome do nosso Divino Mestre Jesus, rogamos as bênçãos e o amparo necessário por todos aqueles que vão ouvir o Evangelho nessa noite e por nós, para que possamos ser servidores fiéis do Cristo. Abençoa, Pai, a nossa fala dessa noite e permita que possamos compreender as lições que o Mestre nos legou. Prezadas irmãs e irmãos, em toda parte que Jesus aparecia, logo juntavam a multidão, uns para ouvi-lo, outros para serem curados, a maioria, ou outros ainda por curiosidade ou para averiguar se Jesus não se contradizia nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, nas suas ideias. E existia aqueles também que eram mandados pelo governo a serviço de Roma para ficarem de olho nele, haja vista que suas ideias e as suas andanças provocavam um certo burburinho. Jesus era o popstar da época. Desculpa. Jesus, através das parábolas, fazia o povo pensar, fazia o povo refletir. Isso contrariava os mandatários da época. A presença de Jesus atraía também a curiosidade das crianças, que, em certa ocasião, um deles estava sendo mandado embora pelos discípulos. E Jesus falou, não façam isso não. Deixem vir as minhas criancinhas. E tomando um menino no colo, informou que o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Jesus tomou a infância como modelo, porque a pureza de coração é inseparável da humildade. E nos ensinou, em verdade, vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Em seguida, abençoou o menino e dispensou ele para que voltasse aos seus pais. Nesta lição, Jesus nos ensina que é necessário receber o reino de Deus como uma criança. Por quê? A criança é simples, a criança não guarda rancor. E a criança, quando é repreendida, logo depois esquece. Essa é a proposta para nós. Devemos discutir ideias e não brigar com pessoas. Tem aquela passagem quando Pedro sugere a Jesus, por causa da perseguição, que Jesus chamasse os seus anjos e eliminasse aquele pessoal. Jesus, naquele momento, repreendeu Pedro. Tu queres que eu perca a minha missão? Vá de reto, Satanás, teria dito Jesus. Posteriormente, em outra ocasião, Jesus questionou os discípulos, seus apóstolos.
o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, que era ele? Um deles respondeu, dizem que tu é Elias. Outro disse que tu és Jeremias. E Elias não pode ser, porque... Mas Jesus, observando as reticências dos apóstolos e vendo que Pedro não se manifestava, Pedro já havia tomado aquele pito anteriormente, né? Então estava quietão. Jesus pergunta, e tu, Pedro, que dizes que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso. Ou seja, Pedro, que anteriormente havia sugerido a Jesus que aniquilasse seus adversários, quando levou aquela bronca, né? Agora estava sendo elogiado por Jesus. E é exatamente isso que esse deve ser o nosso comportamento. Questionar as ideias das pessoas, não brigar com elas. Porque Pedro teve uma ideia ruim num determinado momento, e no outro momento foi elogiado pelo Cristo, né? Jesus sabia que a criança é um espírito, por vezes, com muitas existências vividas. Espírito muito antigo, via de regra, mais antigo que os pais, né? Mas que no período infantil está submetido como um livro em branco, pronto para o aprendizado. Não guarda mágoa, não guarda rancor, né? Está ali para ser educado. Nós, adultos, muitas vezes buscamos o templo com o coração cheio de ranço, cheio de mágoa, e não raro, alguns buscam a cura para poder retribuir, para poder revidar o mal que receberam. Daí o mestre ter ensinado que quando for dar a sua oferenda no templo, se tem algo contra alguém, deixa a oferenda de lado, vai lá e se reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Enquanto estamos vivos juntos, que depois quando um parte fica mais difícil, né? Nós podemos orar por ele, mas não é tão simples assim. Jesus falava então para nós da humildade, da simplicidade, e nos dizendo que é necessário agir como uma criança. Não agir como criança, não com criancice, porque criança faz manha. Criança birra, criança não tem maldade, né? Em outra ocasião, Jesus, que não perdia a oportunidade de nos legar o ensinamento, estava se alimentando na casa de um fariseu e, de propósito, não lavou as mãos, que era um costume arraigado daquele povo. E um dos fariseus presentes cochichou para um dos discípulos, por que teu mestre não lavou as mãos antes de comer? Se isso faz parte da nossa doutrina, né? Tão importante. Claro que é importante lavar as mãos, e Jesus sabia disso, né? Eles tinham aprendido esses hábitos no deserto, onde existe muita poeira, onde e em toda parte. Nós sabemos da necessidade de lavar as mãos antes das refeições. Mas Jesus precisava nos dar mais esse ensinamento. E, dirigindo-se àquele que tinha reclamado, disse, vocês se preocupam em lavar as mãos, mas não cumprem os mandamentos da lei de Deus. Entre eles, honrai vosso pai e vossa mãe. E outros mandamentos, conforme manda a tradição. Vocês são arraigados aos costumes, né? Então, escutar isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca, né? Lógico que o que entra pela boca contamina o corpo físico, mas o que sai pela boca
contamina as pessoas, né? O preconceito, o comentário desairoso, a maldade, né? A inveja demonstrada. Os fariseus, ouvindo isso, se escandalizaram, mas Jesus, se dirigindo aos discípulos, diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Esses aí são cegos guiando cego, e com certeza acabarão caindo no fosso. Mateus, capítulo 15, versículo 1 e seguintes. Os judeus estavam arraigados aos costumes, né, e haviam negligenciado os mandamentos. Por interesse próprio, naturalmente, né, eles se arraigaram aos hábitos. E ocorreu o mesmo com a moral do Cristo nos dias atuais, que em certas igrejas são desprezadas em nome dos costumes doutrinários daquela escola religiosa. Na reforma da igreja, através de Calvino e Lutero, 1519 1534, as igrejas protestantes criaram, né, costumes que foram arraigados, tais como não cortar o cabelo muito curto, não usar saia de tal maneira, roupa de tal jeito, né? Costumes arraigados à aparência exterior, que Jesus denominou naquele momento como hipocrisia, chamando os fariseus de túmulos caiados por fora, né, mas cheio de podridão por dentro. Um companheiro nosso, certo dia, foi abordado por um homem que lhe relatou: a família estava passando necessidade, né, os filhos passando fome, e que era muito triste ver aquela situação. Esse nosso companheiro, penalizado a situação, se propôs a doar uma cesta básica. Já visto que estava em frente de um mercado, falou: então tá bom, você está passando necessidade, eu vou te dar uma cesta básica, né? Na época, a cesta básica custava R$60. Só que o homem que relatou a história, que os filhos passavam fome, solicitava a quantia de R$10. E esse nosso amigo que ia doar a cesta básica estranhou e questionou ele. Falou: escuta, você está falando que seus filhos estão passando fome. Eu estou te oferecendo uma cesta básica de R$60. Você insiste em que quer R$10? Não dá para entender isso. Você não consegue levar a cesta básica, põe no meu carro, a gente vai até a sua casa e leva. O interlocutor que havia pedido, diante da sinceridade desse nosso amigo que queria doar a cesta, falou: sabe o que é? Eu vou ser sincero com o senhor. O ancião da minha igreja não permite que a gente receba alimento de ninguém. E esse nosso amigo estranhou, mas falou para ele: escuta, você está falando que seus filhos estão passando necessidade. Eu estou te oferecendo alimento. Você diz que não quer, porque não pode receber alimento. Então, seus filhos vão continuar passando necessidade. E foi embora. E nós estamos vendo aqui uma situação que continuou difícil para aquele pai de família, por causa dos costumes, né? Ao ouvir essa história, eu fui consultar o porquê que certas escolas religiosas não aceitam. Tem uma religião que não aceita transfusão de sangue, tem essa que não aceita alimento. Eu tenho uma conhecida que mora numa outra cidade aqui vizinha, que nós, certa feita, tentamos levar umas roupas de doação, também não aceita roupa de doação. E aí eu fui ver lá no Atos dos Apóstolos, quando Jesus distribui os seus discípulos, ele recomenda que eles não aceitem, que eles não se alimentem de vísceras
e nem de sangue que foram expostos aos deuses. É como se fosse aquele despacho que fazem hoje nas encruzilhadas, né? Isso, aquilo foi oferecido aos deuses, então vocês não aceitem, não se alimentem com aquilo, não utilizem, né? Como nós também hoje respeitamos, né? A gente encontra um despacho, uma encruzilhada, temos a obrigação de respeitar, mas não vamos pegar nada dali. E essa era a recomendação. Só que algumas igrejas fizeram disso um artigo de fé, um dogma. E não permite, às vezes tem que entrar na justiça para fazer a transfusão de sangue em um filho que está... Os médicos entram na justiça porque vê que a criança vai perecer, né? Para poder fazer a transfusão de sangue para salvar uma vida, porque os pais não aceitam transfusão de sangue. E esse nosso amigo contou essa história desse senhor que não aceitou a cesta básica para seus filhos que estavam passando fome, porque a escola religiosa dele não permite. Então, são cegos guiando cegos, como disse Jesus. Se preocupam tanto com a parte exterior, quando a nossa proposta é nos preocuparmos com a nossa reforma íntima, né? Em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 6, esse capítulo que nós estamos estudando, bem-aventurados os puros de coração, fala dos escândalos. É um capítulo bastante longo, né? Tem muita coisa, nós temos um espaço aí de 20 e poucos minutos. Mas nos ensina que se vossa mão é motivo de escândalo, arranca-a. E nós não entendíamos muito bem isso. Jesus, o mestre da paz, do amor, ensinando que temos que arrancar a mão. Mas hoje, quando a gente vê alguém sem uma perna, sem um braço, cego de nascença, ou surdo, ou outra deficiência visível qualquer, né? A gente fala visível porque está cheio de gente deficiente mental, né? A gente compreende essa proposta do escândalo. Aquilo que foi motivo de escândalo para nós em uma existência, a gente solicita aos mentores espirituais para que a gente venha sem ele. A lição diz que é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Jesus sabia que nós estamos no mundo de provas e expiações, segundo o degrauzinho da escala da evolução. Portanto, nós ainda necessitamos da noite para perceber o dia, das coisas equivocadas para perceber o amor. Nesse momento em que nós passamos por uma pandemia, está sendo um aprendizado extraordinário para nós. Porque nós percebemos que é um vírus democrático que está aí, né? Ele pega aquele que é pobrezinho, aquele que tem um pouquinho de coisa, aquele que é muito rico, né? E seleciona. Nós vimos na mesma casa o esposo com vírus e a esposa não. Tem a casa de um amigo meu aí que ele e o filho foram contaminados, a filha e a esposa não se contaminaram. Então, traz um cunho espiritual de aprendizado para nós. Daí Jesus ter falado dos escândalos e ter dado graças, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Aqueles que nascem cegos de nascença, né? Porque estão quitando os seus débitos, estão sendo provados para novas experiências, estão servindo de exemplo para nós. Então, esse momento que nós estamos reclusos em nossos lares, e quando saímos temos que tomar todos os cuidados, seguir os protocolos para evitar a Covid. Temos que cuidar também do nosso interior, dos nossos pensamentos.
Tem muita gente com síndrome do pânico, com depressão, porque algumas mídias, alguns canais de TV e de rádio se especializaram em espalhar o terror. A ânsia de querer, talvez, fazer com que as pessoas fiquem em casa, né? Só destaca o lado negativo dessa enfermidade. Estejamos atentos, então, para apoiar aqueles da nossa família, às vezes, né? O vizinho, o amigo, ou não, que nos procuram hoje através da mídia, das redes sociais também, dominados por um pavor, verdadeiro pavor. Às vezes não de se contaminar, mas muitas vezes com medo que um ente querido se contamine. Um filho, a esposa, o marido, que é o esteio da casa. E a proposta dessa noite para nós é que estejamos atentos a essa situação e como utilizamos as mídias sociais, devemos fazer um voto com nós mesmos para evitar as notícias negativas. Recebemos, tomamos conhecimento e deletamos. E estimular as notícias boas, as boas mídias, as boas conversações, que são em grande número, felizmente. Esse capítulo é muito comprido, mas nós temos que resumi-lo. E para essa noite fica o nosso convite para que a gente possa incluir nas nossas orações aqueles que estão passando por aflição, aqueles que estão desempregados, sem ter uma fonte de renda, vendo a necessidade dentro do lar, aqueles que estão desesperados porque perderam o emprego, seu trabalho, aqueles que estão guardando leito nos seus lares ou nos hospitais, e que nós possamos guardar para nós o aprendizado desse momento. É de conhecimento geral que a cada 100 anos acontece uma catástrofe, uma pandemia. Ocorreu em 1863, ocorreu em 1918, ocorre nesse momento. Mas tudo que Deus faz tem um motivo justo. E nós temos plena convicção de que vamos sair mais forte dessa situação. Mais humanos, mais humildes, mais compreensivos, mais pacientes. E com esse aprendizado para repassar para nossos entes queridos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade da troca de ideias e vamos dirigir a nossa prece de agradecimento. Deus, de infinito amor e bondade, em nome do nosso divino Mestre Jesus, Pai, te damos graça pelo dom da vida, pela oportunidade do aprendizado, e te rogamos em vibrações pelos nossos irmãos que sofrem, por aqueles que desencarnaram nessa situação, por aqueles que guardam leito nos hospitais, pela paz do nosso planeta, para que em breve possamos ter harmonia. Mas, sobretudo, Pai, te rogamos que seja feita sobre nós, hoje e sempre, a tua vontade, e que assim seja, graças a Deus.